Você já parou para pensar em quantas vezes o nosso corpo nos envia pequenos sinais, sussurros, e nós os ignoramos, especialmente quando chegamos a uma certa idade? Tendemos a atribuir qualquer dor, qualquer mudança, ao peso da idade. Mas e se um desses sussurros fosse, na verdade, um grito de alerta para algo muito mais sério, algo que, se descoberto a tempo, poderia ser tratado e até curado? A verdade é que muitos de nós vivemos com um medo silencioso de certas doenças. Mas poucos sabem que os sinais de alerta muitas vezes estão bem debaixo do nosso nariz, ou melhor, dentro do nosso corpo. A dor de descobrir uma doença grave, avançada, quando os primeiros sinais foram perdidos. É uma realidade dolorosa para muitas famílias em Portugal e no mundo. Aquele "se eu soubesse antes", assombra. Mas e se você pudesse saber antes? E se houvesse uma chave para entender o que o seu corpo está a tentar comunicar? Pois bem, essa chave existe e está na sua capacidade de reconhecer certos avisos. Neste vídeo, vamos desvendar 7 sinais cruciais, 7 bandeiras vermelhas, que o seu intestino pode estar a mostrar, indicando a presença de cancro coloretal. Não são apenas sintomas, são chamadas de atenção que não devem ser ignoradas, especialmente para quem já passou dos 60 anos. Assista até ao fim, porque há um conhecimento vital, uma verdade surpreendente, que pode realmente fazer a diferença na sua vida e na vida de quem você ama. Então, vamos diretamente ao que interessa, a esse conhecimento que pode ser um divisor de águas, o primeiro sinal, a primeira bandeira vermelha que o seu corpo pode estar a levantar. É uma mudança persistente nos seus hábitos intestinais. Pense por um momento. Você conhece o seu corpo melhor do que ninguém, certo? Você sabe o que é normal para si, para algumas pessoas. Ir à casa de banho todos os dias é o padrão, para outras. A cada 2 dias, o problema não é a frequência em si, mas sim uma mudança significativa e inexplicável nesse padrão. Estamos a falar de situações em que, de repente, você começa a ter diarreia que não passa, ou uma prisão de ventre que surge do nada e dura semanas, ou mesmo a alternância entre os 2 extremos. Imagine que sempre teve um intestino bastante regular, e de repente, há um mês, parece que o seu sistema digestivo está desorganizado. Vai à casa de banho mais vezes, as fezes estão mais moles ou líquidas, e sente uma urgência que não sentia antes. Ou, pelo contrário, passa a sentir uma dificuldade enorme em evacuar, acompanhada de dor e inchaço. Mesmo com uma alimentação aparentemente normal, um aspecto importante desta mudança é também a de consistência e a forma das fezes. Mas, se de repente notar que as suas fezes estão mais finas, parecidas com uma fita ou um lápis, e essa alteração persiste, é um sinal a que deve dar atenção. Isto pode indicar que há algo a estreitar a passagem no intestino. Muitos dos nossos pais e avós tendem a desvalorizar estas mudanças. É da idade. É o que comi. Devo estar estressado, dizem. Mas quando estas alterações persistem por mais de algumas semanas, e não há uma razão óbvia como uma mudança drástica na dieta ou o início de uma medicação, é vital procurar aconselhamento médico. Não espere que passe por si. O nosso corpo tem uma incrível capacidade de adaptação, mas também nos dá pistas quando algo não está bem. Ouvir estas pistas cedo é a chave. Pense nisto como a luz de aviso do seu carro se acende. Você não a ignora, certo? O seu intestino é muito mais valioso que qualquer carro. Fale com o seu médico de família. Descreva exatamente o que está a acontecer, a duração e a frequência. Ele será a pessoa certa para avaliar e, se necessário,
encaminhá-lo para exames mais específicos. A segunda bandeira vermelha. E esta pode ser bastante assustadora. É a presença de sangue nas fezes ou sangramento retal. Ninguém quer ver sangue na casa de banho. Não é verdade? E a primeira reação de muitos é pensar logo em hemorroidas. E sim, as hemorroidas são uma causa muito comum de sangramento retal, especialmente em pessoas com mais de 60 anos. E geralmente o sangue é vermelho vivo e aparece no papel higiênico ou na superfície das fezes. E este mas é crucial. Sangramento retal nunca deve ser ignorado ou autodiagnosticado. A grande maioria dos casos de cancro coloretal começa com pequenos pólipos que sangram. E esse sangue, inicialmente, pode ser invisível a olho nu. No entanto, à medida que a doença avança, ou se o pólipo se torna canceroso e sangra mais, o sangue pode tornar-se visível. Como distinguir? Se o sangue for vermelho vivo, pode vir da parte mais baixa do intestino, como as hemorroidas, mas também de pólipos ou cancro no reto. Se as fezes estiverem escuras, com uma cor de alcatrão, quase pretas e com um cheiro muito forte, isso pode indicar sangramento de uma parte mais alta do intestino, onde o sangue já foi digerido. E isso é um sinal ainda mais preocupante. Mas, independentemente da cor, ver sangue é um aviso para agendar uma consulta médica imediatamente. Não se envergonhe. Não espere. Contar ao médico sobre este sintoma é um passo de coragem e de amor pela sua própria vida. Lembro-me de um vizinho, o Sr. Manuel, que por anos achava que o sangue era sempre das hemorroidas. Ele usava cremes, evitava certos alimentos, mas nunca foi ao médico para confirmar. Quando finalmente foi, já era tarde demais. Não seja o Sr. Manuel. Se vir sangue, converse com o seu médico sem demora. É melhor ser uma hemorroida e ficar aliviado, do que ser algo mais grave e ter perdido tempo precioso. O diagnóstico precoce é o seu maior aliado. Agora que já falamos sobre a mudança nos hábitos intestinais e o sangramento, vamos aprofundar outros sinais igualmente importantes, que muitas vezes são silenciosos e enganadores. Continuando a nossa conversa sobre os avisos do nosso corpo, o terceiro sinal que merece a sua atenção, e que muitas vezes é desvalorizado, é a má dor abdominal persistente ou desconforto. Quem é que nunca sentiu uma dor de barriga? É algo comum. Certo. Pode ser do que comemos, de estresse, de um simples inchaço. No entanto, quando esta dor abdominal não é passageira, quando se torna persistente, recorrente, e não há uma explicação óbvia para ela, é hora de ligar o sinal de alerta. Estamos a falar de cólicas, gases, uma sensação de inchaço constante ou de plenitude, que não desaparece mesmo depois de evacuar. Pense num desconforto que se instala na sua barriga e parece não querer ir embora, ou que aparece e desaparece de forma imprevisível, mas sempre presente em alguma medida. Este tipo de dor pode ser um sintoma de cancro coloretal, quando o tumor começa a crescer e a obstruir parcialmente o intestino, ou a causar inflamação na região. Não é apenas uma azia ou gases normais. É uma dor que talvez não seja excruciante, mas que o incomoda, que o faz sentir-se desconfortável a maior parte do tempo, e que pode vir acompanhada de inchaço, náuseas ou falta de apetite. Imagine uma tia sua, por exemplo, que sempre foi cheia de energia, mas que de repente começa a queixar-se de um mal-estar na barriga quase todos os dias. Ela atribui-o à idade, a ter comido mal. Mas a verdade é que nunca a vê livre daquela sensação, se esta dor ou desconforto persistir por mais de algumas semanas, e especialmente se vier acompanhado de outros sintomas que já mencionamos. É crucial procurar um médico. Ninguém merece viver com dor ou desconforto crônico. E, mais importante,
Ninguém deve ignorar um sinal que pode ser vital. O quarto aviso importante é a perda de peso inexplicada, GAST. A ideia de perder peso sem esforço pode soar tentadora para muitos, especialmente depois de uma certa idade, onde o metabolismo tende a abrandar. Mas cuidado, se você está a perder peso sem estar a fazer dieta, sem mudar os seus hábitos alimentares e sem aumentar o seu nível de atividade física. É um sinal de alarme que exige investigação médica. Estamos a falar de uma perda de peso significativa. Por exemplo, mais de 5 kg num período de 6 a 12 meses, sem qualquer motivo aparente. Como é que o cancro coloretal pode causar perda de peso? Um tumor em crescimento pode consumir muita energia do seu corpo, mesmo que você esteja a comer normalmente. Além disso, pode causar perda de apetite ou fazer com que sinta uma saciedade precoce, o que leva a uma ingestão calórica menor, às vezes. Também pode haver sangramento interno contínuo e silencioso, levando à anemia, que também contribui para a perda de peso e fraqueza geral. Conheço histórias de pessoas que, inicialmente, ficaram contentes com a perda de peso, pensando que estavam a ficar mais saudáveis, apenas para descobrir que era o sintoma de algo muito grave. Não se iluda com a balança a descer se não há uma razão clara para isso. Consulte o seu médico para entender o porquê dessa perda de peso. É sempre melhor investigar e descartar causas sérias do que ignorar e arrepender-se. Prosseguindo. O quinto ponto de atenção é a fadiga ou fraqueza persistente. Sentir-se cansado é normal. Temos dias mais agitados, noites mal dormidas, e o cansaço acumula-se. Mas se a fadiga é uma constante, uma sensação de esgotamento que não melhora com o descanso, que o impede de fazer as suas atividades diárias com a mesma energia de antes. Isso não é normal para a idade. Esta fadiga pode ser um sintoma de anemia, que, por sua vez, pode ser causada por um sangramento lento e contínuo no intestino, muitas vezes imperceptível a olho nu. Como já mencionei, o cancro coloretal pode sangrar muito lentamente, e a perda gradual de sangue leva a uma diminuição dos glóbulos vermelhos, que são responsáveis por transportar oxigênio para todo o corpo. Quando o seu corpo não recebe oxigênio suficiente, você sente-se exausto, fraco, sem fôlego mesmo ao realizar pequenas tarefas. A pele pode parecer mais pálida. Não atribua simplesmente este cansaço à idade avançada. Muitos dos meus pacientes mais velhos levam vidas ativas e cheias de vitalidade. Se você se sente constantemente sem bateria, e isso é uma mudança em relação ao seu estado normal. É fundamental fazer uma análise de sangue para verificar os seus níveis de hemoglobina. A anemia é tratável, mas é essencial descobrir a sua causa, se for um sinal de algo mais sério, como o cancro coloretal. A sua identificação precoce pode salvar vidas. Não descarte a fadiga extrema como algo apenas da idade, porque o seu corpo pode estar a pedir ajuda. E o sexto sinal que devemos estar atentos é uma sensação de evacuação incompleta ou tenesmo. Já sentiu como se tivesse de ir à casa de banho, mas depois de ir, continua com aquela sensação de que não esvaziou completamente o intestino. Ou, pior, sente uma urgência constante para ir à casa de banho, mas quando tenta, pouco ou nada acontece. Esta sensação, conhecida como tenesmo, é um sinal de que algo pode estar a irritar ou a bloquear o reto. Um tumor localizado no reto ou na parte final do intestino grosso pode dar a sensação de que há algo ali que precisa de ser expelido. Mesmo que não haja fezes, o corpo está a tentar livrar-se de algo, mas não consegue.
Este é um sintoma muito específico e bastante perturbador, porque afeta diretamente a sua qualidade de vida e o seu conforto. É como ter uma pedra no sapato que nunca sai. Mesmo depois de o sacudir, não é algo que se deva ignorar, porque raramente é só na sua cabeça. Se esta sensação persistir, e especialmente se vier acompanhada de mudanças nas fezes ou sangramento, não hesite em falar com o seu médico. Descrever este sintoma pode ser um pouco embaraçoso para alguns, mas lembre-se que o seu médico já ouviu de tudo e está ali para o ajudar. A vergonha não deve ser um obstáculo à sua saúde. Estes sinais, quando combinados, pintam um quadro ainda mais claro. E há ainda um último sinal que é absolutamente crucial e que nos leva à parte final da nossa conversa. Chegamos agora ao 7º e último sinal de alerta que o seu corpo pode estar a emitir. E este é um que exige a máxima atenção, embora possa ser menos comum de detetar por si mesmo. Refiro-me à presença de uma massa palpável no abdômen ou no reto. Em casos mais avançados de cancro coloretal, ou se o tumor crescer para um tamanho considerável, pode ser possível sentir uma massa ou um caroço ao tocar na região abdominal, ou mesmo durante uma higiene pessoal, se o tumor estiver localizado mais perto do reto. Embora não seja tão comum as pessoas sentirem um tumor por si mesmas na fase inicial, a verdade é que, se sentir algo incomum ao tocar na sua barriga, uma protuberância, um endurecimento, ou qualquer coisa que não estava ali antes e que não desaparece, isso requer uma consulta médica imediata. É claro que nem toda a massa abdominal é cancro. Existem muitas outras condições benignas que podem causar a formação de caroços ou inchaços. No entanto, o importante é nunca assumir nada. O seu corpo é uma orquestra complexa. E qualquer nota desafinada, qualquer mudança estrutural que você possa detetar, precisa de ser avaliada por um profissional de saúde. Imagine que está a limpar a casa e sente algo diferente debaixo da pele, algo que não consegue identificar. O primeiro passo é mostrar a um especialista. A intervenção precoce é sempre o melhor caminho. E a possibilidade de detetar um tumor numa fase em que ainda não está espalhado é a sua maior chance de tratamento bem-sucedido. Não há vergonha em tocar e conhecer o seu próprio corpo. Pelo contrário, é um ato de amor e de responsabilidade pela sua saúde. Não hesite. Não adie. Então, meus amigos, acabamos de percorrer 7 sinais cruciais que o seu intestino pode estar a dar, alertando para a possibilidade de cancro coloretal. Falamos de mudanças nos hábitos intestinais, seja diarreia ou prisão de ventre persistente, ou fezes mais finas. Abordamos o assustador, mas vital, sinal de sangue nas fezes ou sangramento retal, que nunca deve ser ignorado. Discutimos a dor abdominal persistente ou desconforto, aquela sensação incansável que o incomoda. Sublinhamos a importância da perda de peso inexplicada, um sinal silencioso, mas poderoso. Analisamos a fadiga ou fraqueza persistente, que pode ser um alerta de anemia, e consideramos a sensação de evacuação incompleta, o tenesmo, que é um sintoma muito particular. Por fim, salientamos a importância de estar atento a qualquer massa palpável no abdômen ou no reto. Lembre-se, o objetivo deste vídeo não é assustá-lo, mas sim capacitá-lo com conhecimento. Estes sinais não significam automaticamente que você tem cancro, mas eles significam que é hora de agir, de procurar a opinião de um profissional de saúde. Significa que o seu corpo está a pedir atenção. A prevenção e o diagnóstico precoce são as suas armas mais poderosas na luta contra o cancro. Não espere pela dor excruciante
ou por sintomas inconfundíveis, muitas vezes. Quando esses surgem, a doença já está num estágio mais avançado. Haja na dúvida, haja ao primeiro sinal. A sua saúde é o seu bem mais precioso. E ninguém a vai defender melhor do que você mesmo. Munido de informação e proatividade. Pequenas mudanças nos seus hábitos. A vigilância sobre o seu próprio corpo e a coragem de falar abertamente com o seu médico podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e na sua felicidade. Não adie os seus exames de rotina, especialmente a colonoscopia, se o seu médico a recomendar, principalmente se tiver mais de 50 anos ou histórico familiar. Muitos dos cancros coloretais são descobertos através de rastreios antes mesmo de surgirem os sintomas. Cuide-se, porque você merece viver cada dia com vitalidade e bem-estar. Gostaria muito de saber a sua opinião. Já passou por alguma situação semelhante? Tem alguma pergunta ou experiência que queira partilhar? Deixe o seu comentário abaixo. A sua partilha pode ajudar outras pessoas que estejam a passar pelo mesmo. E se achou este vídeo útil e importante, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o canal. Para não perder mais conteúdos valiosos como este, dedicados à sua saúde e bem-estar em todas as fases da vida. Juntos, podemos construir uma comunidade mais informada e saudável. Lembre-se, viver a sua melhor vida é possível em qualquer idade. E o conhecimento é o primeiro passo para garantir que assim seja. Cuide-se e viva a sua vida ao máximo.